Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que conecta dois mundos que parecem não ter absolutamente nada a ver. De um lado, a zona de exclusão radioativa de Chernobyl. Do outro, a biologia do câncer de pele. E o que une essas duas pontas? Um pigmento. Uma molécula que, dependendo da situação, age como uma verdadeira heroína ou como uma vilã. Bom, o nosso ponto de partida é aqui, em Chernobyl. Mais de 3 décadas depois do pior acidente nuclear da história, essa área toda virou uma espécie de laboratório a céu aberto, um lugar único para estudar como a vida se adapta e evolui em ambientes pra lá de extremos. E foi no meio dessa paisagem contaminada que os cientistas notaram uma coisa, no mínimo, estranha. Uma população de sapos que normalmente tem uma cor verde bem clarinha começou a aparecer com um tom muito mais escuro, quase preto, na verdade. E a pergunta que ficou no ar foi: por quê? O que estava acontecendo ali? Ok, vamos entender isso melhor. A resposta para esse mistério todo está num processo de evolução super acelerado. Uma adaptação muito rápida ao mundo que, de repente, se tornou perigoso demais. E essa mudança foi impressionantemente rápida. Pensa só, em pouco mais de 30 anos, o que para esses sapos dá umas 10 a 15 gerações, uma característica nova se tornou dominante na população que estava mais exposta à radiação. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ver a lógica por trás dessa mudança toda. Tudo começa em 86, com o desastre criando uma pressão seletiva gigantesca. Com o passar do tempo, os sapos mais escuros, que já existiam, mas eram raros, acabaram levando vantagem. Eles sobreviviam mais. O resultado hoje é uma população bem mais escura nas áreas mais afetadas. Então, qual é o superpoder desses sapos? A resposta para isso está numa molécula que todo mundo aqui tem, a melanina. Ela não serve só para dar cor para a pele ou para os olhos. Ela funciona como um verdadeiro escudo biológico. A melanina é produzida por umas células bem especializadas, os melanócitos. E o trabalho principal dela é absorver radiação, sabe? Especialmente a ultravioleta, do Sol, para proteger o DNA das nossas células. Mas, como os sapos de Chernobyl mostraram pra gente, ela também funciona contra a radiação ionizante. Só que tem um detalhe importante. Nem toda melanina é igual. Existem basicamente dois tipos. A eumelanina, que é esse pigmento mais escuro, marrom e preto, esse é o escudo poderoso. Já a feomelanina, o pigmento mais amarelado ou avermelhado, oferece bem menos proteção. E aí que está o pulo do gato. Os sapos de Chernobyl foram selecionados pela capacidade de produzir mais eumelanina. Então, o ponto central é esse. A cor escura era um sinal de mais eumelanina, o que deu para esses sapos uma espécie de armadura natural contra a radiação. Isso permitiu que eles sobrevivessem e se reproduzissem. Uma história perfeita de adaptação, certo? Mas, e quando esse escudo falha? E agora a gente entra em outra parte dessa história. Uma parte em que a nossa heroína, a melanina, se envolve numa trama bem mais sombria e dentro do corpo humano. Então, a melanina é produzida nos melanócitos, certo? Essas células são como as fábricas do nosso escudo protetor. A questão é, o que acontece quando a própria fábrica desenvolve um defeito fatal? Isso nos leva diretamente ao melanoma, um dos tipos mais agressivos de câncer de pele. Ele surge exatamente nos melanócitos, geralmente por danos no DNA causados pela radiação UV do Sol, ou seja, o mesmo tipo de radiação que a melanina deveria combater. A gravidade do melanoma está na progressão dele. Ele pode evoluir de uma lesão que parece inofensiva para um tumor invasivo que se espalha pelo corpo. E é exatamente nesse ponto que a gente descobre o grande paradoxo. Chegamos ao coração da nossa análise de hoje. O momento em que a mesma molécula que protege a vida pode, em outro contexto, ajudar a destruí-la. Essa citação da literatura científica resume tudo de forma bem direta. A melanina, o nosso escudo, pode se tornar o escudo do nosso inimigo. Pode parecer contraditório, né? Mas é exatamente isso que acontece. O pigmento que funciona como um guarda-sol para o DNA das células saudáveis da pele faz a mesmíssima coisa para as células do melanoma. E as consequências disso na vida real são muito sérias. Tumores de melanoma com muita melanina, ou seja, aqueles mais escuros, são conhecidos por serem mais resistentes a tratamentos como quimioterapia e radioterapia. O escudo que deveria nos proteger acaba, ironicamente, protegendo o câncer do tratamento. Resumindo a ópera, a célula cancerosa basicamente sequestra um mecanismo de defesa que já existe ali. Ela usa a produção de melanina a seu favor, transformando o sistema de proteção do corpo numa arma para sua própria sobrevivência.
No fim das contas, a história da melanina nos ensina uma lição bem poderosa sobre a complexidade da biologia. Uma lição de que o contexto é tudo. Essa tabela aqui resume perfeitamente essa dualidade da melanina. No contexto de uma pele saudável ou de um sapo lá em Chernobyl, ela é a protetora. Mas no contexto do melanoma, ela se torna cúmplice, ajudando o tumor a sobreviver. A grande lição aqui é que as ferramentas da biologia raramente são só boas ou só más. A função delas depende totalmente do cenário. O escudo de um herói pode muito bem se tornar a armadura de um vilão. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a melanina tem essa dualidade toda, que outros mecanismos de proteção do nosso corpo podem, nas circunstâncias erradas, acabar se voltando contra nós? A natureza está cheia desses paradoxos. Agradeço a companhia nesta análise.